Leitura do livro Frankenstein, de Mary Shelley. É a parte 2, capítulo 2. O dia seguinte, ao contrário dos prognósticos dos nossos guias, foi bom, embora nublado. Visitamos a nascente do Arveiron. Arveiron era um afluente glacial do Mont Blanc, cuja fonte se situa no Montanvert e que se une ao Arve. E cavalgamos pelo vale até de noite. Esses cenários magníficos e sublimes me propiciaram a maior consolação que eu era capaz de receber. Elevaram-me acima de toda a pequenez de sentimento. E, embora não tenham eliminado meu pesar, mitigaram-no e tranquilizaram. Em algum grau, também, desviaram minha mente dos pensamentos em que se demorara no último mês. Retornei à noite, fatigado, mas menos infeliz. E conversei com a minha família com mais jovialidade do que fora meu costume por algum tempo. Meu pai ficou contente e Elizabeth exultante. Meu querido primo, disse ela, veja a felicidade que você difunde quando está feliz. Não tenha outra recaída. Na manhã seguinte, a chuva caiu em torrentes. Espessas brumas ocultavam os picos das montanhas. Levantei cedo, mas me sentia mais melancólico que usual. A chuva me deprimia, meus velhos sentimentos regressaram, e eu estava desolado. Sabendo que meu pai ficaria desapontado com essa mudança súbita, eu desejava evitá-lo até que tivesse me recuperado o suficiente para ser capaz de esconder esses sentimentos que me dominavam. Eu sabia que eles permaneceriam na estalagem daquele dia, e como sempre fora habituado à chuva, umidade e frio, resolvi ir sozinho ao cimo do Montanvert. Montanvert é a parte superior da geleira do Mer de Glace, nas encostas ao norte do Mont Blanc. Lembrei-me do efeito que a visão da geleira formidável e sempre em movimento produzira em minha mente quando eu a vi pela primeira vez. Preenchera-me então de um êxtase sublime que dava asas à alma e permitia-lhe elevar-se do mundo obscuro à luz e à alegria. A visão do sublime e do majestático na natureza sempre tivera de fato um efeito solene sobre minha mente, fazendo-me esquecer os cuidados passageiros da vida. Decidi ir sozinho, pois conhecia bem a trilha, e a presença de outras pessoas destruiria a grandiosidade solitária da paisagem. A subida é íngreme, mas o caminho é cortado em voltas contínuas e curtas, e que permite transpor a perpendicularidade da montanha. É uma paisagem tremendamente desolada. Em milhares de locais podem-se perceber os traços da avalanche de inverno, onde árvores jazem quebradas e espalhadas no solo. Algumas inteiramente destruídas, outras arqueadas, inclinando-se às rochas salientes da montanha, ou transversalmente sobre outras árvores. O caminho, à medida que se sobe mais, é intersectado por ravinas de neve, pelas quais rolam continuamente pedras de cima. Uma delas é especialmente perigosa, uma vez que o som mais leve, até a fala numa voz ruidosa, produz uma concussão de ar suficiente para arrastar destruição à cabeça do falante. Os pinheiros não são altos nem exuberantes, mas são enevoados e dão um ar de severidade à paisagem. Olhei para o vale abaixo, vastas brumas subiam dos rios que corriam por ele, ondulando em espessas espirais em volta das montanhas em frente, os cumos estavam escondidos nas nuvens uniformes, enquanto a chuva caía em torrentes do céu negro, aumentando a impressão melancólica que eu recebia dos objetos à minha volta. Ai de mim! Por que o homem se gaba de possuir sensibilidade superior àquela manifesta nos brutos? Isso só os torna um ser mais necessitado. Se os nossos impulsos se restringissem à fome, sede, desejo, talvez fôssemos quase livres. Mas somos, na verdade, afetados por cada vento que sopra e cada palavra fortuita ou imagem que tal palavra nos transmite. Em sono vêm os sonhos venenosos. Vigília, desvarios poluem a hora. Sentir, pensar, alegres lastimosos. Guardar a mágoa ou lançá-la embora. E é a mesma coisa ao júbilo ou tormento. Para uma fuga, ainda há liberdade. Ao homem, vai-se e não volta um momento. Nada dura, só mutabilidade. Era quase meio-dia quando cheguei ao topo do aclive. Por algum tempo eu fiquei sentado sobre a rocha que vigia o mar de gelo. Uma bruma cobria tanto essa quanto as montanhas circundantes. Logo uma brisa dissipou a nuvem e eu desci,
para a geleira. A superfície é bastante irregular, erguendo-se como uma onda de um mar agitado, descendo baixa, entremeada por fendas que mergulham fundo. O campo de gelo tem quase uma légua de largura, mas eu lembrei quase 2 horas para cruzá-lo. Levei. A montanha em frente é uma rocha nua e perpendicular. Do lado em que eu estava agora, Montanvert estava exatamente do lado oposto, à distância de uma légua, e sobre ele elevava-se o Mont Blanc, uma sublime majestade. Permaneci em um recanto da rocha contemplando essa paisagem maravilhosa e estupenda. O mar, ou antes o vasto rio de gelo, serpenteava por entre as montanhas contíguas, cujos cumes aéreos pairavam sobre seus recessos. Seus picos gélidos e resplandecentes brilhavam à luz do sol sobre as nuvens. Meu coração, antes pesaroso, agora inchava de algo próximo à alegria. Então, exclamei: Espíritos errantes, se de fato errais, em vez de repousar em vossas sepulturas, concedei-me essa felicidade ligeira, ou levai-me, como vosso companheiro, para longe da alegria da vida. Ao dizer isso, vi de repente a figura de um homem a certa distância, avançando em direção a mim com velocidade sobre-humana. Saltava sobre as fendas do gelo, entre as quais eu caminhava com cuidado. Então sua estatura também, à medida que se aproximava, parecia exceder a de um homem. Fiquei perturbado. Veio-me uma bruma nos olhos e eu senti uma fraqueza apossar-se de mim. Mas eu fui rapidamente restabelecido pela ventania fria das montanhas. À medida que a forma chegava mais perto, tremenda e repulsiva visão, eu percebi que era o desgraçado que eu criara. Tremi de raiva e horror, resolvendo esperar que se aproximasse para então travar com ele um combate mortal. Ele se aproximou, seu semblante sugeria amarga angústia, combinada a desdém e malignidade. Enquanto sua feiura de outro mundo o tornava quase horrível demais para os olhos humanos, mas mal reparei nisso. A fúria e o ódio a princípio me haviam privado de fala, e só me recuperei para esmagá-lo com palavras que expressavam desprezo e aversão ferina. Demônio! Exclamei. Você ousa se dirigir a mim? Não teme que a feroz vingança do meu braço se sacie na sua cabeça miserável? Fora, inseto vil! Ou, aliás, fique, para que eu possa reduzi-lo a pó. E que eu pudesse, com a extinção de sua existência miserável, devolver as vítimas que você assassinou de modo tão diabólico. Eu esperava essa recepção, disse o demônio. Todos os homens odeiam os vis. Como devo ser odiado? Eu, que sou desgraçado para além de todos os viventes. Contudo, você, meu Criador, detesta-me e repele-me. A mim, tua criatura, a qual estás ligado, por atos dissolúveis apenas pela aniquilação de um de vós. Você intenta me matar. Como ousa brincar assim com a vida? Cumpra seu dever para comigo, e eu cumprirei o meu para com você e o resto da humanidade. Se você atender às minhas condições, eu deixarei a ela e a você em paz, mas se recusar, fartarei a goela da morte, até que ela se sacie com o sangue dos amigos que lhe restam. Monstro hediondo, demônio que és, a tortura do inferno são vingança muito suave por teus crimes, diabo desgraçado. Você me repreende por tê-lo criado. Venha aqui, então, para que eu possa extinguir a centelha que tive a imensa negligência de conceder. Minha fúria não tinha limites, saltei sobre ele, impelido por todos os sentimentos que me armam um ser contra a existência do outro. Ele escapou de mim com facilidade e disse: acalme-se. Eu lhe rogo que me ouça antes de dar vazão ao seu ódio da minha cabeça maldita. Já não sofri o suficiente, mas me procure aumentar a minha desdita. A vida, embora possa ser somente uma acumulação de angústias, é preciosa para mim, e eu a defenderei. Lembra, fizeste-me mais poderoso que tu mesmo. Minha altura é superior à tua, minha articulação mais maleável, mas não cairei na tentação de me colocar em oposição a ti. Eu sou criatura tua e serei até manso e dócil ao meu Senhor, o Rei natural, se tu também realizares da tua parte aquilo que me deves. Frankenstein, não ser justo com todos os outros e pise só a mim, a quem tua justiça e mesmo tua clemência e afeição são mais devidas. Lembra, eu sou criatura tua, eu devia ser o teu Adão, mas sou antes o anjo caído que expulsaste da beatitude sem que eu tivesse cometido delito nenhum. Em toda a parte vejo júbilo,
do qual só eu estou irrevogavelmente excluído. Eu era benevolente e bom. A infelicidade me tornou um demônio. Faze-me feliz, que serei virtuoso outra vez. Fora, não o ouvirei. Não pode haver comunidade entre mim e você. Somos inimigos agora. Fora, ou testemos nossa força numa luta na qual um de nós deve cair. Como posso comover-te? Súplica nenhuma te fará ver com bons olhos a tua criatura que implora a tua bondade e compaixão? Crê-me, Frankenstein, eu era benevolente, minha alma resplandecia de amor e humanidade. Mas não estou sozinho, miseravelmente sozinho. Você, meu Criador, tem ojeriza de mim. E que esperança posso ter em relação aos outros que não me devem nada? Eles me rejeitam e odeiam. Meu refúgio são as montanhas desertas e geleiras desoladas. Perambulei por aqui, por muitos dias, as cavernas de gelo, que só eu não temo. São uma morada para mim, e a única pela qual o homem não tem rancor. Esses céus lúgubres eu saúdo, pois são mais gentis comigo que os seus semelhantes. Se o resto da humanidade soubesse da minha existência, faria como você e se armaria para minha destruição. Eu não devo então odiar aqueles que me abominam. Não darei trégua a meus inimigos. Sou infeliz e eles hão de partilhar da minha infelicidade. Mas está em seu poder me recompensar e livrá-los de um mal que só resta a você tornar tão grande, de que não só você e sua família, mas milhares de outros serão engolidos no turbilhão da sua fúria. Que a sua compaixão se comova e não desdenhe de mim. Ouça a minha história quando tiver ouvido, abandone-me ou compadeça-se de mim. Como julgar que mereço, mas ouça-me. Os culpados permite-se, pelas leis humanas, por mais sanguinários que sejam, falar em defesa própria, antes que sejam condenados. Ouça-me, Frankenstein, você me acusa de assassinato, mas com consciência tranquila destruiria a sua própria criatura. Ah, louvada seja a justiça eterna do homem. Contudo, eu não lhe peço que me poupe. Ouça-me. E então, se for capaz, e se desejar, destrua a obra das suas mãos. Por que você chama à minha memória circunstâncias que estremeço ao recordar e de que sou o miserável autor e origem? Maldito seja o dia, demônio abominável, em que você viu a luz pela primeira vez. Malditas sejam as mãos que o fizeram, embora eu amaldiçoe a mim mesmo. Você me tornou desgraçado para além da expressão. Não me deixou nenhum poder para considerar se sou justo com você ou não. Fora, liberte-me da visão de sua forma detestável. Assim eu te liberto, meu Criador, disse ele, colocando diante dos meus olhos suas mãos odiosas, as quais atirei de mim com violência. Assim eu tiro de ti uma visão que você abomina. Ainda assim, tu me podes ouvir e conceder-me a sua compaixão, pelas virtudes que possuía outrora. Exijo-o de você. Ouça minha história, ela é longa, estranha, e a temperatura desse lugar não é apropriada para os sentidos delicados seus. Venha para o abrigo da montanha. O sol ainda está alto no céu, antes que ele desça para se esconder atrás dos precipícios níveos e iluminar outro mundo. Você terá ouvido a minha história e poderá decidir, depende de você, que eu abandone para sempre a companhia dos homens e leve uma vida inofensiva ou me torne flagelo nos seus semelhantes e autor da sua própria ruína célere. Dizendo isso, ele tomou a frente do caminho de gelo. Eu o segui. Meu coração estava carregado e não lhe respondi, mas à medida que prosseguia, eu pesava em vários argumentos que ele usara e decidi ao menos ouvir a sua história. Instigava-me, em parte, a curiosidade e a compaixão confirmava a minha resolução. Até aquele momento eu o supunha o assassino do meu irmão e procurava avidamente uma confirmação ou negação desse julgamento. Pela primeira vez também tomei consciência de quais eram os deveres de um criador para com a sua criatura e de que eu deveria fazê-lo feliz antes de me queixar da sua maldade. Essas motivações me estimularam a anuir a sua exigência. Cruzamos pelo gelo e, portanto, subimos a pedra em frente. O ar estava frio e a chuva mais uma vez começou a cair. Entramos no abrigo, o demônio com um ar de exultação, eu com o coração pesado e o ânimo deprimido. Mas eu consentira em ouvir, e depois eu me sentei ao fogo que meu odioso companheiro acendera.
Ele começou assim a sua história. Segue no capítulo 3. Um comentário feito nessa leitura que diz que veio do livro Thy Creature to Whom Thou Art Bound. Pontualmente, algumas palavras na interação entre Victor e a criatura são marcadas por uma linguagem mais elevada e formal através dos pronomes thy, que é tua, e thou, tu, no inglês antigo, o que a tradução sempre refletirá com o emprego também pontual da segunda pessoa. Conforme a maldição de Jó sobre o dia em que nascera no livro bíblico homônimo 3.34, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá em cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Fazendo referência a uma parte bíblica. Bem, ficamos por aqui, seguimos no capítulo 3, para descobrir então os argumentos da criatura de Victor Frankenstein.